Quais são os 5 segredos, os 5 conceitos e princípios mais importantes que você precisa manter em mente para poder definir o seu futuro? Olá, meu nome é Daniel, eu sou professor de Kabbalah e fundador da Elo 91 Escola de Kabbalah. Nessa Masterclass especial e única, eu vou compartilhar contigo 5 segredos muito importantes que você precisa manter em mente quando a gente fala em termos de definição de metas. Essa aula em específico, ela é importante neste período da grande conjunção de Júpiter e Saturno, que começou no dia 21 de dezembro de 2020. Porém, já vou te dizer que o conteúdo dessa aula é relevante para qualquer dia, qualquer momento. Tá? Até se você estiver vendo esse vídeo no dia 31 de julho de 2049, essa aula vai ser relevante para você, porque os conceitos que eu vou compartilhar, eles são milenares, eles transcendem o tempo e espaço, eles transcendem culturas, e eu já vou explicar isso melhor para você e também te comprovar essa questão. Ok? O que eu sim vou colocar aqui, algumas questões específicas no final dessa aula, para a gente poder aproveitar ainda mais essa conjunção. Porém, 80% dessa aula é relevante para qualquer dia, qualquer momento da tua vida. Ok? Para ficar bem claro. Agora, antes de eu começar, essa é uma terceira aula numa série de aulas na qual eu estou falando sobre a grande conjunção de Júpiter e Saturno. Então, se você quer aqui de paraquedas ou se você quer reassistir as aulas anteriores, no descritivo desse vídeo você vai encontrar um link para você assistir às aulas, tem uma playlist para você. A primeira aula eu explico de uma forma mais genérica, entrando em detalhes bem específicos na espiritualidade e na Kabbalah, sobre essa grande conjunção, o que são conjunções. Então a gente vai entrar bem lá pelo zero e tem uma apostila muito bacana, muito completa, que ela vai explicar para você todos os conceitos que você precisa saber. Na segunda aula entra em segredos mais específicos sobre a ideia dessa conjunção e como a gente pode aproveitar eles da melhor forma, do ponto de vista espiritual. Já não são segredos que você não vai encontrar em lugar nenhum. Ninguém está falando sobre isso. Não acredite, só você escutar, as aulas estão gratuitas no YouTube, tá bom? Essa terceira aula eu vou aproveitar para falar sobre a ideia de como a gente define metas, que ajuda a gente também a definir o nosso futuro. Eu vou explicar isso tudo. E se você ficar até o final dessa aula, eu vou falar para você como você faz para baixar a apostila que acompanha essa aula. Eu também criei uma apostila para essa aula, com todos os segredos que você precisa saber, para facilitar para você. Mas eu gostaria que você fizesse as suas anotações primeiro, e depois, no final, você baixar essa apostila, porque eu acho importante você participar mais nessa aula. De todas as aulas nessa série da grande conjunção de Júpiter e Saturno, essa eu acho que é a aula mais simples em termos de conteúdo. Não tem nada que é mirabolante aqui. Junto com isso, se você realmente quer aproveitar o máximo dessa aula, ela pode trazer para você resultados revolucionários de verdade. Literalmente, você pode aumentar em 20 vezes a sua qualidade de vida. Eu vou explicar para você exatamente como e porquê. Então, isso exige que você aplique. E para você poder aplicar, a gente precisa já começar a participar, que seja parte de você também. E não somente o que eu estou entregando e você recebe, que você participe fazendo as suas anotações, pensando, e depois você lê os comentários, tá bom? Então, no final dessa aula, eu vou te explicar como você faz para baixar essa apostila. E primeiramente, por que você deveria me escutar? Tá? Então, para quem não me conhece, prazer, eu sou o Daniel, de novo, como falei, eu sou fundador da Elo 91 Escola de Kabbalah, eu sou professor de Kabbalah, eu ensino e estudo Kabbalah há muito tempo, eu estudo esse tema há mais de 20 anos, e eu ensino Kabbalah nos últimos 16 anos, e não só que eu ensino isso por muito tempo, eu tive uma chance de compartilhar esse conhecimento com muitas pessoas. Eu já vou explicar também um pouco sobre isso. Então, uma coisa que sim é interessante e relevante para essa aula é que nesses 16 anos, os últimos 16 anos, eu aprendi na minha pele 5 conceitos que, de novo, vão fazer toda a diferença para você. Eu vou compartilhar isso contigo de presente, que eu acho importante. E esses 5 conceitos, na verdade, se baseiam nos 5 erros muito grandes que eu fiz. Na verdade, são erros dramáticos que eu fazia, né, fazer os 5 erros, um depois do outro. Uma coisa é você errar em uma coisa só e você acerta outras coisas. Aí você, tudo bem, deu certo mais ou menos nota 8. Outra coisa é você errar em tudo, consecutivamente. Então você vai criando um ciclo vicioso e você não consegue entender o que está acontecendo de errado, né? Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Não sei se já teve esses momentos na vida que você, não importa o que você faz
você aparentemente faz o que é certo de fazer, você define metas, você coloca um planejamento, você não deixa os seus pensamentos te limitar e a vida não vai. Então deixa a luz me guiar, deixa Deus me direcionar. E aí também não acontece nada exatamente do jeito que a gente quer, acontece mais ou menos, né? Acontece, não acontece. Então, eu vou compartilhar contigo esses 5 mitos, os 5 erros dramáticos que eu cometi e como a gente corrige eles. Espero também que você não esteja cometendo esses erros, mas esse entendimento foi um tremendo divisor de águas na minha vida, entre, de novo, não entender por que nada funciona do jeito que eu gostaria, até funcionava, mas cheio daqueles efeitos secundários e vai ou não vai, né? Então foi entre estar nesse momento de vida que a vida está, né, não indo exatamente do jeito que a gente quer, versus obter resultados, especificamente na minha vida, que me levaram a conseguir ajudar e impactar profundamente e positivamente dezenas de milhares de pessoas no mundo, nos 4 continentes, em dezenas de cidades no mundo inteiro. E não só isso, o que é mais importante é que hoje em dia eu consigo focar no que é minha missão de vida, que é desenvolver facilitadores de evolução espiritual e melhoria de vida através da astrologia cabalística. E eu já vou explicar melhor sobre essa questão, é importante você entender o porquê, mas eu digo, quanto que vale você encontrar a sua missão de vida? Eu não acho que a nossa missão de vida é uma só. Eu acho que nós temos missões de vida. É que tem momentos para você manifestar essa missão de vida. Aí você perdeu o bonde. A gente pode retornar, a gente pode sempre voltar e ganhar mais uma oportunidade. A luz do Criador sempre vai querer ajudar a gente. Junto com isso, é bem melhor a gente conseguir já aproveitar o momento certo quando chegou o momento. E quando a gente termina uma missão, a gente vai para a próxima. E faz muito tempo que eu estou pensando em como eu vou desenvolver essa ideia de criar, eu gosto de falar um exército, né, mas digamos embaixadores, exército de embaixadores da luz. Não necessariamente pessoas aperfeiçoadas ou perfeitas ou que sabem tudo, mas pessoas que têm um desejo no coração de melhorar constantemente e que querem ajudar as outras pessoas do jeito certo, sem ser um pregador chato, sem usar ferramentas que não funcionam, sem envolver o seu ego, eu estou falando agora da parte negativa, do seu egoísmo, digamos assim, no processo, que seja um canal de luz. Como você desenvolve um ser humano para virar um canal de luz de verdade que ajuda outras pessoas? E é exatamente esse processo que eu faz assim, 16 anos atrás que eu já comecei a pensar sobre isso, e eu consegui manifestar essa ideia somente nos últimos anos, porque eu parei de fazer os 5 erros que eu vou falar aqui para você. Ou seja, você tem como encontrar a sua missão de vida, tem como encontrar um caminho de luz que é certo para você, pelo menos para os próximos 5 anos, para você poder ter mais sincronicidade com a luz do Criador. E aí, eu acho que tudo funciona melhor. E quando eu falo que você pode aumentar em 20 vezes, eu já vou explicar melhor essa questão de 20 vezes mais. Mas você tem uma noção, quando a gente aprende a superar esses 5 erros, a gente remove os obstáculos que estão entre você e a sua grandeza. Tá? Então, eu estou te falando isso tudo porque você deve saber que os conceitos que estão aqui, eles são conceitos universais. Esses conceitos, eles transcendem tempo e espaço, eles transcendem cultura. Não importa o seu momento de vida, não importa o que você já passou, o que você não passou, o que você acha que você entende, que você consegue, que você não consegue. Isso transcende todas as barreiras psicológicas, emocionais, físicas e espirituais. Esses conceitos, eles fluem com a dinâmica da luz do Criador, essa dinâmica da luz ininterrupta do Criador. Então, ou seja, se você tem uma alma, esses 5 princípios e conceitos, eles são para você e vão te ajudar dramaticamente. Mesmo se você já tentou tudo e não conseguiu, mesmo se você não tem a mínima noção de como colocar metas e por que você deveria ir, para que planejar tanto assim, mesmo se você é uma pessoa desorganizada, por exemplo, ou até se você é uma pessoa, especialmente, se você é uma pessoa que já tem conhecimento na área de como definir metas e como fazê-las funcionarem, aqui eu acho que você vai aprender algumas ideias que são muito, muito importantes. E se você trabalha como um facilitador, como um terapeuta, como um coach, como um astrólogo, você pode usar todos esses conceitos para entregar, estou falando para você, pode pegar tudo isso aqui e pode usar para a sua, em inglês fala your practice, para ajudar outras pessoas. Se você acha que você pode usar isso, então pode falar, não precisa nem mencionar meu nome. Fala, olha,
pega uma pessoa, faz um coaching com ela, explica para ela, ou faz o processo com ela que a gente está falando aqui, e eu tenho certeza absoluta que você vai ajudar o ser humano muito, ok? Então, como a gente sempre fala, não acredite em nada que eu estou falando para você, escute ela até o fim e você vai decidir sozinho, sozinha, se vale a pena. Então vamos nessa, gente. Sem delongas, vamos começar a falar sobre os 5 princípios, os 5 segredos, e o número 1, esse princípio, quando a gente entende esse segredo, isso vai ajudar você a sair do caos aleatório. Ou seja, ou você faz isso, ou você vai estar sempre à mercê do caos aleatório. E essa ideia, na verdade, é praticamente uma introdução à aula. E para poder falar sobre isso, eu só quero deixar aqui um pequeno parênteses. Tá? Eu recebi vários e-mails e comentários me perguntando se essa grande conjunção de Júpiter e Saturno, se ela inicia a Era de Aquário. Então, na verdade, de acordo com o Kabbalah, a Era de Aquário começou há uns 30 e poucos anos atrás, 31 anos atrás, para ser mais preciso, dia 29 de setembro de 89, no pôr do sol. Isso foi o momento da nova Era de Aquário, de acordo com o Kabbalah, e eu acho que esse tema, essa ideia merece uma aula, um vídeo por si. Então, se tiver interesse, é só deixar nos comentários, coloca nos comentários abaixo. Eu quero saber, que eu vou então gravar para você uma 4ª aula nessa série, na qual eu vou explicar todos os segredos da Era de Aquário e como esse evento ele sim está ligado com a Era de Aquário. Isso tem um momento de um próximo nível, uma aceleração. Essa conjunção, ela aumenta, aumenta o ritmo, acelera o processo da Era de Aquário, mas a Era de Aquário já começou, temos que entender o que significa a Era de Aquário, como ela te afeta, o que você pode fazer para poder participar da luz disso, e como essa grande conjunção acelera e ainda leva a gente para um próximo nível. Tá? Então, de novo, isso vai ser no próximo vídeo. Só para, de novo, fechar esse parênteses, para não esquecer de falar para você sobre isso. Agora, aqui vai o conceito número 1, e é mais importante de todos, que é definir metas. Tá? Então estamos falando de como definir metas, e normalmente as pessoas gostam de fazer isso no final do ano. A gente está aproveitando a grande conjunção de Júpiter e Saturno, especificamente no dia 28 de dezembro, que são 7 dias depois, e tem uma razão pela qual eu estou fazendo isso 7 dias depois. Mas, de novo, poderia ser qualquer dia, poderia também ter sido 10 anos atrás, poderia ter sido, pode ser em 2035, qualquer momento vai ser certo para você aprender isso. Definir metas é de extrema importância. Porque o nosso cérebro é uma máquina orientada por metas. Se você não define metas proativamente do jeito certo, você será guiado e guiada pelas metas do seu subconsciente. E quais são essas metas do subconsciente? Boa sorte com isso. É uma salada de frutas, uma roleta russa, na verdade, de um monte de ideias confusas, não resolvidas, que baseiam-se em muitas experiências que parte grande delas, de novo, você nem lembra, você não tem consciência delas, e elas definem a sua identidade, as suas crenças, seus valores e tudo que faz, inclusive seus desejos, né? Tudo que filtra a sua realidade para você. Define no que você vai focar, define como você vai interpretar a situação ao seu redor. Então, no final das contas, vai definir como você vai se sentir e como você vai pensar e que decisões você vai tomar ou não tomar, e no final das contas vai concluir em como vai ser a sua vida. Inclusive, você pode ver que a sua vida parte disso, é um resultado das suas metas. Algumas delas foram proativamente colocadas, outras baseiam-se no nosso subconsciente. Agora, o subconsciente é só ruim? Não, mas o subconsciente não está no nosso controle. Então a gente precisa entender que se a gente não coloca uma meta proativamente e conscientemente do jeito correto, o cérebro vai seguir outras metas, outras diretrizes, que elas estão no seu subconsciente. E a gente tem aqui 2 problemas principais com a ideia do subconsciente, que eu já vou explicar para você. Mas a primeira dela é que o subconsciente, ele não rejeita, ele só aceita, ele é incapaz de rejeitar. O subconsciente não participa da mente crítica. Então, se uma coisa não faz sentido, o subconsciente ele simplesmente aceita. Ouviu falar dessa ideia que a gente não deveria colocar metas do estilo não fazer X, não quero mais brigar, não quero mais comer comida saudável, porque o subconsciente ele não sabe ler esse não. Parte disso porque ele simplesmente é incapaz de resistir, ele é incapaz de rejeitar, ele só aceita o subconsciente. E, inclusive também por isso
quando a gente, na nossa infância, especialmente nos primeiros 3, 5 anos de vida, quando ainda não somos conscientes, a gente não tem memórias das coisas, 99% de tudo que a gente experiencia é absorvido pelo subconsciente e cria e forma a nossa identidade, nossos valores, etc, etc. Então, por isso também tem que ter tanto cuidado na hora de criar filhos. Uma coisa que você fala ou que você demonstra um exemplo errado não cria um tremendo impacto. Mas a constância disso formam imagens, entendimentos que, de novo, o subconsciente simplesmente aceita assim que o mundo é. É possível desfazer? Claro que sim. Mas, como se diz, vamos prevenir, né, que é mais barato prevenir do que curar. É claro que é impossível você criar seus filhos de uma forma perfeita. Os meus filhos vão ser perfeitos, não vão ter nenhum dano psicológico. Eu sempre falo que paternidade e maternidade é você decidir quais danos psicológicos você quer que seu filho tenha, sua filha tenha, não é isso? Algo ele vai ter que trabalhar, não tem como evitar isso. Mas claro que você pode definir que sejam questões a serem trabalhadas que são de alta qualidade e não de problemaços que não podem limitar muito o ser humano. Então, de novo, a primeira questão, se você não colocar metas, o seu subconsciente está colocando metas para você e o seu subconsciente ele só aceita, ele não rejeita, não tem uma mente crítica, tá? Não tem uma parte que pensa, que critica, que avalia, que discerne, é o que aceita o que vem para ela. Segunda parte do problema de ter metas inconscientes ou subconscientes, a famosa ideia da lei da familiaridade, ok? E a lei da familiaridade é uma coisa usada em vários quesitos, mas é usada muito em propaganda e marketing, inclusive propaganda eleitoral. E a ideia é o seguinte: o que a gente vê repetidamente, o nosso subconsciente aceita como é certo. Então, em países, especialmente, em todos os países do mundo, mas especialmente onde a educação não é muito desenvolvida, onde tem muitas pessoas que são analfabetas, etc., vai colocar na propaganda eleitoral o rosto da mesma pessoa. Né? Você vê ela em todos os lugares, né? Na TV, em outdoors e tal, né? o próximo presidente que quer ser eleito. Então você vê o rosto dele, o número dele tantas vezes, que você fala, ok, se aparece muitas vezes deve ser bom. E parece idiotice, mas assim que o mundo funciona. Até o que é a ideia de branding, de marketing? Você aparecer tantas vezes na frente da pessoa, que chega um ponto que a pessoa começa a se familiarizar, fala, ok, bacana. Quantas vezes aconteceu pra você que você escutou uma aula de alguém talvez no YouTube? Aí você falou, nossa, que cara é chato, eu não gosto da voz dessa pessoa, eu não gosto do jeito que ela parece. Mas depois quando você escuta um segundo vídeo, um terceiro, quarto, quinto, você já começa a gostar. A questão da voz também pega muito, né? E eu sei que tem várias pessoas que me falam a mesma coisa, que no início eu falo, nossa, o Daniel fala muito rápido, e de repente, não, eu gosto do jeito do Daniel. Ou você olha pra alguém e fala, cara, essa pessoa tem um nariz torto, o olho tá um pouco estranho, e você vê essa pessoa para a segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª vez, de repente você, ela não é tão feia assim, na verdade ela até é bonita. Essa é a famosa ideia da lei da familiaridade. Se você quiser, você pode ver, tem tantos experimentos sobre isso. Um dos mais famosos que eu mais gosto é do famoso o psicólogo Robert Boleslav Zajons, desculpa, né? Difícil de falar, né? O nome dele se escreve Robert Boleslav Zajonc, mas na verdade é um nome polonês, que é Robert Boleslav Zajons. E entre os anos 60 e 80, nessas 3 décadas, ele 2 ou 3 décadas, não me lembro agora, mas ele fez vários experimentos psicológicos. Um dos seus mais famosos, ele pegou um monte de pessoas e colocou americanos, tá? E ele colocou, expõe para eles símbolos de letras chinesas, certo? O famoso Hanzu. Símbolos de letras chinesas. E americanos, se eu não entendo nada, tem 3.000 desses símbolos, né? Então mostrou para eles vários. Alguns foram repetidos, inclusive, repetiu vários. Falaram para as pessoas que esses símbolos são adjetivos em chinês e que eles queriam ver se o ser humano é capaz de intuir quais adjetivos, quais símbolos eles representam adjetivos positivos e quais negativos. E com constância, depois que mostraram para eles, pegaram as pessoas e mostraram para eles de novo uma série de símbolos. Alguns símbolos eles não tinham visto antes, outros eles tinham visto antes e outros símbolos eles repetiam várias vezes de uma forma aleatória. Os símbolos que mais repetiam com constância, todo mundo falou, ou a grande maioria das pessoas falou,
Isso aqui é um adjetivo positivo. Isso aqui eu sinto é positivo. Os que apareceu menos eram considerados os menos positivos, estranhos. E inclusive todas as pessoas no final falaram que quando eles olhavam para os adjetivos positivos, eles saíam de lá sentindo-se melhor, comparado com como eles entraram no experimento. Só porque são um símbolo repetitivo. Você entende? Inclusive esses símbolos, né, esses hanzus, eles eram coisas aleatórias, sabe? Árvore, parede, chão, nada a ver com adjetivo. Mas você vê como o nosso cérebro funciona. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o seu subconsciente vai naturalmente, sistematicamente procurar o que se repete é bom. Por isso pessoas gostam da famosa ideia de que pessoas preferem o diabo que eles conhecem do que encarar o diabo que eles não conhecem. Então é um casamento horrível, 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 mas não termina por quê? Porque é o conhecido. E conhecido é bom. O desconhecido não é bom. Né? O ser humano está num trabalho que não funciona há tanto tempo. Problemas, vai continuar lá. Por quê? Não, porque é o conhecido. Pessoas têm medo de sair da sua zona de conforto, não só porque nós somos preguiçosos. Parte disso é ligado com a lei da familiaridade. O que é familiar, a gente associa como é bom. Nem sempre isso é verdade. Às vezes sim, às vezes não. Temos que aprender como discernir. Enquanto que tiver no teu subconsciente, é muito provável que o subconsciente vai simplesmente procurar o que eu tenho aqui, o que eu já conheço, ou eu quero manter o que eu conheço. E a gente nunca vai conseguir fazer esse breakthrough, atingir o propósito da alma de verdade, que ela está oculta, mas a gente precisamos revelar ela e fazer ela emanar, ok? Então, a nossa mente consciente, ela já pertence a um nível mais elevado de proatividade, de discernimento, ok? Então, para a gente poder aproveitar esse conceito, quando a gente fala da ideia de 20 vezes melhor, fizeram pesquisas, várias pesquisas, especialmente na Harvard. Harvard University fez uma pesquisa em relação a isso e também British Columbia University fez uma pesquisa em cima disso para repetir a ideia de Harvard. Mas a ideia é pessoas que colocam metas proativamente, mesmo se você não sabe como colocar direito, mesmo se você não entende exatamente como fazer ou como planejar, mas se esforçaram um pouquinho, conseguiram atingir resultados 20 vezes mais rápido. Ou seja, dependendo da situação, ok? Se eu te falar assim, vamos dizer que você tem uma meta na tua vida que vai demorar você a atingir, isto é, se você fizesse ela 20 vezes mais rápido, demoraria para você atingir 4 anos essa meta. Então, de forma natural, se a gente tivesse que esperar o universo, se não pelo amor então pela dor, o universo nos empurrar, o que vai acontecer? Que 20 vezes mais lento que 4 anos é 80 anos. Ou seja, se uma meta demoraria para você fazer ela proativamente em 4 anos, se você não colocar uma meta proativa, talvez demore você fazer ela 40, 80 anos ou mais. Ou seja, talvez você não consiga fazer ainda nessa vida. Então, por isso também é tão importante, porque a gente consegue acelerar o processo. Toda a ideia da astrologia, que a gente ensina na astrologia cabalística, é que o sistema astral, do jeito que ele funciona, é um sistema que vai assegurar que no pior das hipóteses, um mínimo de avanço que a sua alma precisa ter, ela vai ter nessa vida. Ou seja, existem pontos de luz que você precisa revelar, coisas boas você tem que revelar nesse mundo e restrições e superações você tem que ter nessa vida, no tempo que você tem aqui nessa vida. O sistema astral, ele define para você, o seu mapa astral vai ajudar você a entender quais forças vão te movimentar para que no pior das hipóteses, se você não consegue ser proativo ou proativa de forma alguma, então, se não pelo amor, então pela dor, como se diz em português, a água vai bater no bumbum e vai te empurrando para a direção certa. E aí você vai conseguir pelo menos bater o mínimo do mínimo da meta. Agora, claro que a gente temos livre-arbítrio. Então, se você decidir ser mais proativo e proativa, o sistema astral vai começar a funcionar para você conseguir acelerar o seu processo e ter os resultados mais rápido, de jeito sustentável. Eu não digo, vamos fazer rápido de qualquer jeito. Gente, mudanças qualquer pessoa consegue na vida. Mudar uma coisa uma vez você consegue, manter a mudança e sustentá-la, ser uma pessoa diferente, isso é algo que não é tão fácil assim, mas se você faz do jeito certo, o universo vai te ajudar a sustentar também esse processo. Tá bom? Então, vamos aqui falar sobre o segundo princípio, o segundo conceito
de como você pode definir melhor o seu futuro. E a gente precisa aqui ter uma clareza. Essa é a razão número 1 pela qual a maioria das pessoas não atinge seus objetivos. Tá? Então esse é o princípio número 2 que a gente vai aprender, com a razão número 1 pela qual os seres humanos não atingem suas metas e objetivos. E a ideia é o seguinte: quem aqui já tentou colocar uma meta que você falou, sabe o que? É grande demais. Deixa eu colocar uma meta que é atingível, que é viável, e aí eu vou, conseguir bater essa meta. Eu já vi uma vez, aliás, várias vezes, coaches aqueles oradores motivacionais e líderes espirituais falando que o problema não é que você colocou uma meta pequena, uma meta grande. O problema é que você colocou uma meta pequena demais. Se você colocar uma meta grande, aí você vai conseguir. O seu problema é que você está colocando metas pequenas e por isso que você não consegue crescer na vida. Eu fico vendo isso e falo, ok, que legal. O cara sabe como colocar isso de uma forma motivacional, dentro de um contexto da palestra, que as pessoas estão assim, todas energizadas, emocionadas, arrepiadas de emoção. E aí ele fala assim uma coisa e a pessoa todo mundo fala, sim, vamos conquistar a vida. Mas qual é a lógica disso? Eu nunca entendi a lógica disso, até que um dia eu entendi. Eu aprendi, tive a sacada. Se você coloca uma meta que ela é tão grande, que ela é tão além de você, você vai ser obrigado a começar a pensar como você vira uma pessoa diferente. Eu já vou explicar isso de uma forma melhor e estruturada para você aqui nessa aula. Mas só para a gente entender, se você coloca uma meta que ela é pequena, que ela não te desafia o suficiente, essa meta pequena força você a se manter a mesma pessoa, o mesmo ser, só um pouquinho mais, 10% a mais. Agora, não me entenda errado, a gente precisa ter crescimento gradativo, que é orgânico, que é saudável, que respeita o nosso ritmo. Eu vou explicar como isso é conciliado com a ideia de uma meta grande. Junto com isso, temos que começar com uma meta grande, gritante, maluca. E depois saber como fazer uma engenharia reversa para chegar num ponto de, ok, agora eu sei que para os próximos 2, 3, 4 meses eu tenho que crescer 10%, X. Mas eu sei para onde eu quero chegar daqui a um prazo maior. Então o problema não é metas pequenas. O problema é o problema não é metas grandes, o problema é ter metas pequenas, tá bom? Agora, uma meta pequena, ela também carrega mais um problema. Normalmente ela não vai ter um grande significado. Ou seja, se eu falar, eu quero até o final de 2021, chutando, estou gravando aqui essa aula para você em dezembro de 2020, tá bom? Mas pode funcionar para qualquer momento. Vamos dizer que daqui a um ano eu quero ter 10% de aumento do meu salário. Bacana, ué. Acho que 10%. Então, estamos agora presenciando uma crise, pessoas estão perdendo emprego, dinheiro. Why not? Por que não? 10% é bacana, mas 10% não tem um significado tão grande. A não ser que para você especificamente esses 10% do aumento do salário vai mudar toda a sua vida e tem um significado profundo para você por N questões. Mas para a maioria das pessoas, 10% de aumento no salário, ok. E se não conseguir, tá tudo bem, ninguém vai morrer. E se tiver uma perda de 5% no salário, bom, chato, mas ninguém vai morrer. Ou seja, metas que elas não são grandes o suficiente, elas também não têm um significado importante o suficiente, que então, quando a gente começar a lidar com desafios que vão aparecer no processo, a gente não vai ter aquela força que fala, vale a pena continuar. Não é tão significativo, então deixa do jeito que tá. Melhor não mexer, de novo, eu vou voltar pro diabo que eu conheço. É o familiar, deixa assim, tá tudo bem. E a terceira questão, que é a pior de todas, que metas pequenas, além do fato que elas não nos desafiam e elas não têm um significado, uma meta pequena normalmente também não te empolga tanto assim. E o que acontece? Pessoas colocam metas, normalmente no final do ano, e elas fazem o quê? Elas olham para essas metas uma, duas vezes, e depois elas esquecem dessas metas, porque vai para o meu subconsciente, não sei, magicamente, né? E aí o que acontece? Que um ano depois, você olha, né? Passou um ano, chegou dia 31 de dezembro, deixa eu ver se você lembra onde estão essas metas, né? Se você sabe onde elas estão escritas, você vai olhar para elas e falar, não atingi as minhas metas, então vamos lá, vamos não ficar desapontado, bola para frente, sacode a poeira,
colocar a meta de novo para o ano que vem. Faz o quê? Olha para ela 2 vezes e de novo. A gente não revisita, tem que visitar essas metas, olhar para ela constantemente. Ela tem que ser parte do seu ser, ela tem que ser familiar. Ela tem que ser a sua nova realidade, que você vê de novo. Não, essa é a minha verdade, essa é a realidade, é com isso que eu estou familiarizado. E não com essa ideia de onde eu estou agora. Temos que quebrar essa inércia, ok? Então, qual é a solução, gente? A solução é o seguinte, você tem que definir uma meta grande, muito grande. Agora você vai me dizer, mas Daniel, peraí, somos pessoas sensatas e inteligentes. A meta, se ela é grande demais, não é perigoso também? Sim, é perigoso. Isso não pode levar a uma questão megalomaníaca, eu vou falar sobre isso, tá? Mas, de novo, uma meta pequena é ainda pior para você. Porque, de novo, do ponto de vista espiritual, a meta me ajuda a crescer. Nós estamos aqui, lembre, estamos aqui para ter um crescimento espiritual que é superações internas e também revelações de luz. Se eu não fizesse de uma forma proativa, então o universo vai, de uma forma reativa, o sistema astral vai me empurrar para lá. Mas o que vai acontecer? É uma vida que não é agradável, uma vida que é sofrida, uma vida que é repleta também de medos e superstições. E no final das contas, até quando a gente consegue finalmente ter o mínimo crescimento necessário, a gente não tem o prazer dele tanto assim. Temos prazer, mas não é tanto assim. Então, lembre-se que a luz infinita do Criador, ela é infinita, ela é ininterrupta, mas ela se limita de acordo com o tamanho do seu recipiente, de acordo com o tamanho do meu recipiente, que é a minha consciência, meus desejos e minhas ações. E de novo, todas essas questões são questões que eu explico no curso completo de Astrologia Cabalística. Eu vou falar até um pouco sobre isso daqui a pouco, porque é relevante e importante. Agora, existem 3 tipos de metas, certo? Tem 3 tamanhos, para a gente poder falar o que é uma meta grande. Então vamos entender os 3 tamanhos de metas. O primeiro, que é o menor possível, é a meta que eu já sei como fazer. É o conhecido, tá? Isso não é desafiador, ou seja, eu vou de repente acordar mais cedo para meditar, eu vou voltar a fazer um pouco de esporte e ginástica 2 vezes por semana, sei lá. A ideia eu vou fazer o que faz sentido para mim, que é o conhecido. Pode falar que isso até é bom para uma pessoa que está 100% estagnada e sem energia, está precisando movimentar um pouquinho, criar um pouco de boas vibes, tudo bem, mas é para fazer uma meta, 2 metas pequenas e depois sai daí, não fica aí. Tá? Agora, o nível 2, o tamanho maior de metas, já quando a pessoa faz o quê? Eu acho que eu consigo fazer. Então, a meta, o tamanho mínimo número 1 não, isso eu consigo fazer, isso é fácil. O tamanho número 2 eu acho que eu consigo fazer, ou seja, a lógica está envolvida. Você consegue pensar como eu posso planejar para fazer a coisa encaminhar. Dá para fazer, é viável. E isso exige esforço, exige planejamento. De uma certa forma você sai da sua zona de conforto, sai da inércia do dia a dia. Mas, no final das contas, se trata de você estar... A ideia do crescimento do 10%, 20% daqui a um ano, não tem uma quebra de paradigmas, não tem uma quebra de klipot, ou que é um conceito em hebraico de cascas de negatividade. A maioria dos seres humanos, normalmente, quando eles vão planejar suas metas, definir metas, elas vão estar no nível entre 1 e 2, né? O que eu já sei fazer, o que eu acho que consigo fazer. Por quê? Porque não é culpa sua, tá? Porque te ensinaram dessa forma, porque te alimentaram um monte de mitos, coisas erradas em relação a metas, porque você tem medo de quebrar a cara de novo, tá? Você tem medo de fracassar, você tem medo de não conseguir. Tá? E de novo, a gente vai quebrar todos os mitos em relação a isso daqui a pouco. Tem muitas mentiras que lhe foram ditas. Agora, o terceiro nível, que é o tamanho grande, que é essa meta que eu devo desejar, que é o que eu realmente quero. Ou seja, não é o que eu sei fazer, não é o que eu acho que eu consigo fazer, é o que eu realmente quero. O que você realmente quer? O que você realmente quer? O que você quer de verdade? Não mais ou menos, sem medo de ser feliz, sabe? Sem limitações, sem praticidade agora. O que você realmente quer? Ou seja, essa meta ela tem que ser uma fantasia. Ela tem que ser um sonho. Que a gente já começa a entender como isso está ligado com esse alinhamento, essa conjunção de Júpiter e Saturno, que de novo,
você pode estar estudando essa aula, ela é relevante, o conceito é relevante em qualquer momento do ano, em qualquer momento da vida, qualquer ano. É que, aproveitando essa conjunção, Júpiter está em Aquário, Aquário é a expansão, na verdade, revolução, é parar de pensar nos padrões conhecidos, é sonhar em coisas loucas. Júpiter é a mesma coisa, é a expansão, é o vanguardista, vamos para frente. E Saturno realmente é o cara mais do conhecido, do tradicional, mas Saturno também pode ser usado para praticidade e estrutura. E se você entende como você alinha essas forças, de você usar a força de Júpiter para quebrar as barreiras, vamos em frente, revoluções aquarianas, e depois quando você tiver uma ideia, um sonho, aí você pega o Júpiter me ajuda a colocar esse sonho em prática. Vamos ter um plano viável, hábil, que a gente vai seguir com disciplina. E os dois juntos brincam muito bem, se você souber como ativar essas duas forças. Okay? Então, de novo, o nível 3, que é o tamanho que a gente quer, é o que você realmente quer. Ok? Então, de novo, esse nível 3, o que eu realmente quero, não é uma coisa fantasiosa, não é uma coisa louca, isso não pode despertar na pessoa desejos megalomanistas, psicopatas. Sabe que psicopatas, por exemplo, são megalomanistas. Todos os psicopatas, se eu não me engano, sociopatas e psicopatas, por definição, são todos também, eles têm megalomanismo. Né? Megalomania, tá? Desculpa, eu sou estrangeiro, de vez em quando eu erro nas palavras, mas... ou seja, essa ideia de que eu posso tudo. Uma pessoa que nunca conseguiu ganhar mais de 10 mil reais por mês, fala, ok, ano que vem quero ser bilionário com B de bola, there's a problem. Porque está tão longe da sua realidade, é tão maluco, por onde você vai? Como você atinge um bilhão de reais? Um bilhão de não importa qual dinheiro, se você faz só 10 mil. Você entende quanto que tem que ser o crescimento de 10 mil para 100 mil, para 1 milhão, para 10 milhões, para 100 milhões, para 1 bilhão. Ou seja, estamos falando de um crescimento que tem 1 com 5 zeros. É 10 mil vezes, um crescimento de 10 mil vezes mais do que você está fazendo hoje em dia. Como? E, inclusive já conheci pessoas que me falaram metas assim. A maioria delas são pessoas normais, como eu e você, que simplesmente queriam ousar. Especificamente eu falei com um cara que eu acho que ele é meio doido mesmo, que ele falou isso pra mim, e se você acha que é você, não é você, porque essa pessoa foi de muito tempo atrás, chance pequena de ela viver, que inclusive não é nem brasileiro, tá, pessoa? Mas eu digo assim, um pouco assustador falar uma pessoa assim, mas no final das contas, a gente tem medo disso, né? Uma meta tão grande assim. Então, como avaliar se o tamanho é certo? Quanto eu posso fantasiar? Quanto que eu posso sonhar? Então, aqui a gente vai chegar no terceiro princípio. E se você estava boiando até agora, gente, esse terceiro princípio, ele é a virada da chave. Então, preste bem atenção, porque essa ideia você vai aprender como acertar o tamanho da meta. E realmente, esse princípio, se você levar ele a sério, é um ensinamento para a vida toda. Eu te digo assim, o quanto que me custou de tempo, de dinheiro, de energia para finalmente encontrar essa ideia. É uma coisa assim, eu fico muito feliz de poder compartilhar com você. Espero que você também fique feliz de poder aprender isso. Né, a gente tem essa dúvida, né? Tá grande demais, pequeno demais, como você avaliar o tamanho da minha meta? E a resposta é o seguinte, são 4 ideias aqui dentro, tá bom? A primeira é o seguinte, temos que inverter a pergunta. Muitas pessoas, quando elas pensam numa meta que é grande demais, falam, nossa, é grande demais. Sabe o que a gente está falando? É grande demais, é louco demais, é ousado demais. No fundo, o que você está dizendo é assim, será que eu mereço? Será que eu mereço essa vida boa, essa meta positiva, esse objetivo que eu quero? Será que eu mereço? No fundo, essa pergunta que a gente faz, as dúvidas que a gente tem, elas estão ligadas a será que eu mereço? E também por isso que quando a pessoa tem uma meta megalomaníaca, ou seja, uma pessoa que é megalomaníaca, ela tem uma meta gigantesca, louca, porque muitas vezes ela acha que ela merece tudo. E vou te falar que a gente tem que também equilibrar essa ideia de merecer ou não merecer. Então, como a gente fala muito na Kabbalah, enquanto você está envolvido nessa ideia de eu mereço ou não mereço, você está no jogo errado. Porque o jogo do merecimento você sempre vai errar, você sempre vai perder. Porque você nunca vai saber o que você merece e o que você não merece. Você pode definir, eu mereço, não mereço, mas a gente nunca vai saber. Só a luz do Criador sabe o que a gente merece ou não. E, portanto, pode julgar a gente para lá ou para cá. A nossa função é tirar essa ideia de eu mereço ou não mereço da equação. E o jeito que eu vou recomendar para você é um conceito, inclusive, do Bob Proctor, quem conhece,
é você inverter a ideia. É você pensar, será que essa meta me merece? Será que aquele resultado merece você? Porque você tem valor. Você tem valor, você veio aqui para revelar uma luz extraordinária, uma coisa única que ninguém conseguiu revelar em todas as gerações da humanidade. Nem Jesus, nem Moisés, nem Buda, nem ninguém é capaz de revelar a sua luz que tem que revelar nesse mundo. Então a meta que você quer, ela merece você? Ela te merece? Em vez de pensar, eu mereço, será que ela merece você? Ou seja, você vai, porque o preço é a sua vida, você vai dedicar tempo, energia, o seu ser vai ser dedicado para atingir essa meta. E quando você pensa dessa forma, você já começa a avaliar de uma forma diferente. Já a gente começa a mudar o jogo. Agora, para poder ajudar você, na sequência, a gente vai para próxima etapa nessa fórmula, que é uma ideia famosa, e de novo eu explico de um jeito bem mais estruturado no curso completo de Astrologia Cabalística. A gente tem que saber como colocar uma meta para os próximos 5 anos. Aí você fala, Daniel, 5 anos? Eu não consigo planejar meus próximos 5 minutos. Sim, 5 anos. Então como você faz? Primeiramente, por que 5 anos? Tem um famoso conceito que vem do Bill Gates, que ele diz que um ser humano, a maioria dos seres humanos pelo menos, eles superestimam o que são capazes de atingir em 1 ano. Porém, a maioria dos seres humanos subestimam o que são capazes de atingir em 10 anos. Então, de novo, a maioria dos seres humanos eles superestimam o que são capazes de atingir em 1 ano. Mas subestimam o que são capazes de atingir em 10 anos. Que é exatamente essa síndrome de como eu vou colocar a meta, então, para o próximo ano, eu vou querer crescer em 20%, 30%, talvez não vai conseguir. Então eu vou colocar bem pequenininho. Então eu vou 10% cada ano, no final das contas eu vou crescer 10% juros sobre juros, vai dar um crescimento, de um X% daqui a 5 anos. Esse pensamento é errado. Então, na verdade, 10 anos é um período que é dificilmente de pensar. Mas eu vou fazer um exercício contigo. Pega uma área da tua vida que é importante para você. Área financeira, área de amor, área de desenvolvimento espiritual, da sua evolução. E agora vamos imaginar que magicamente nós estamos 5 anos no futuro. Pega a data de hoje, daqui a 5 anos. E magicamente, no futuro, daqui a 5 anos, essa área da tua vida está perfeita. Para você. A financeira, a área de amor e relacionamentos, a área de desenvolvimento espiritual, a área de saúde, não importa que área você escolheu. Imagina que magicamente daqui a 5 anos, essa área da vida está perfeita. Como ela é. E aí você começa a definir, se fosse perfeito daqui a 5 anos, como seria? Entende o que está fazendo agora? Você está começando a deixar o seu cérebro sonhar, fantasiar, quebrar os limites. E a sua alma começa a falar. Porque no fundo, a maioria das pessoas fala como se daqui a 5 anos a tua situação financeira seria perfeita para você, como ela seria? Poucas pessoas vão falar, eu vou ser bilionário. Porque a maioria das pessoas pensam, quanto que eu realmente preciso e quero de dinheiro para que a situação financeira seja perfeita daqui a 5 anos? No final das contas, não é tão mirabolante assim. A gente não pensa nas coisas, então elas não têm formato. E quando não tem formato, não tem recipiente para a luz poder se manifestar. Então eu recomendo você pegar 1, 2 ou 3 áreas da vida. Não precisa mais do que 3, porque a gente se espalha demais. O ideal é você pegar uma área principal da vida. Ou seja, se você pensar, se você conseguisse melhorar uma área da tua vida, que daqui a 5 anos ela estivesse perfeita, e ela fizesse toda a mudança na tua vida, qual área seria? O desenvolvimento espiritual, a área financeira, amor e relacionamentos. No final das contas, a maioria das pessoas, a conclusão delas aqui é a área espiritual. Porque quando você desenvolve a sua espiritualidade, isso é uma causa principal que, por efeito, ela vai ajudar você a desenvolver as suas finanças, a sua saúde, seus relacionamentos. Tem uma razão pela qual tem centenas e centenas de depoimentos dos alunos da aula 91 que falam como a sua vida melhorou dramaticamente focando na espiritualidade. Como melhorou o relacionamento e a questão de psicológica, o bem-estar e a questão emocional e a área de relacionamentos com os filhos e as finanças. Como tudo isso melhorou
porque você está lidando com a causa das causas. E nesse mundo temos causa e efeito, então você está na causa da causa, já o resto já vira um efeito, né, mas cada um define para si mesmo. E se você pudesse pegar essa área da vida que ela vai fazer a grande mudança se ela tivesse aperfeiçoada ou perfeita daqui a 5 anos, como ela seria? E começa a imaginar, sonhe, brinque, deixa a energia fluir. E de novo, no final dessa aula eu vou explicar, vou dar um resumo e vou te dar umas dicas também para que esse processo seja até mais construtivo e da melhor forma possível. Então, a terceira pergunta, o terceiro item dessa fórmula é... Desculpa, antes do terceiro item, a gente está no segundo. Então você tem um planejamento para daqui a 5 anos, você tem uma ideia daqui a 5 anos, então você pensa, ok, daqui a 5 anos, se fosse perfeito magicamente, vai ser assim. Para eu poder chegar nesse nível daqui a 5 anos, o que tem que acontecer daqui a 4 anos? Ou seja, 1 ano antes. E para chegar nesse nível, o que tem que acontecer 1 ano anterior, ou seja, daqui a 3 anos? E para chegar nesse nível, o que tem que acontecer 1 ano antes, ou seja, daqui a 2 anos? E para chegar aqui, o que tem que acontecer daqui a 1 ano? Minha meta para o próximo ano está aqui. E ela começa daqui a 5, para 4, 3, 2, 1. E ainda mais, você começa a desenvolver. Para que isso dê certo, o que tem que acontecer mês a mês? 11 ou seja, um mês antes, um mês antes, um mês antes, assim vai. E você vai ter uma ideia na tua frente, do jeito mais simples possível, um planejamento mês a mês para o seu próximo ano, que está alinhado, que condiz com a meta grande para daqui a 5 anos, que vai começar a despertar o caminho da sua alma. Você começar a viver o seu propósito. Eu vou te falar assim, você sabe, eu falei de novo, 16 anos atrás eu tive um compromisso interno. Tá? Especificamente foi dia 1 de maio, perdão, isso aconteceu quase 15 anos e meio. No dia 1 de maio de 2005, tá? Foi a data, me lembro até hoje. Eu estava tomando banho, no momento do chuveiro, brasileiros a gente gosta de ter insights no chuveiro, não é isso? No chuveiro, tadá, eu descobri a resposta para tudo, a gente termina, né, vai tomar, seca rápido, sai de lá, sai do banheiro e esqueci. Tudo bem, mas lembra naquele momento que caiu uma ficha. Que eu estava passando por muitas dificuldades, eu fiz muito sacrifício para poder entrar numa vida, na verdade, ter uma imersão de Kabbalah, para poder ensinar mais pessoas a Kabbalah, viver uma imersão a Kabbalah da manhã até a noite. E eu me lembro que eu plantei a semente na minha cabeça, que eu vou fazer isso tudo só se eu realmente chegar no nível que eu estou tendo a minha máxima influência para ajudar a revelar a luz do mundo. Como? Escalabilidade. Para eu ser um facilitador, na verdade, ser um professor de professores, isso que eu pensei. Eu vou ensinar pessoas a serem professores de Kabbalah, que no final das contas foi um fracasso. E vou explicar o porquê disso daqui a pouco. Mas a ideia é muito, você entende, para uma pessoa jovem, que não sabe de nada da vida, que está muito confusa. Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer? No futuro, vai acontecer no futuro. Né? Eu comecei a pensar dessa forma, mas até eu colocar um plano dessa forma, estava simplesmente, vamos ver, um dia, né? Um dia vai acontecer. E se um dia leva você para um lugar chamado lugar nenhum, não é isso? Então, muito importante começar a ter esse planejamento. E se eu falar nesse planejamento, eu vou falar. E se for e não der certo, eu vou explicar. E se for difícil demais, eu vou explicar também. Nossa, e se quando eu fizer esse negócio e no final das contas eu vou perceber que eu estou exigindo demais, minha meta está grande demais daqui a 5 anos. E se, faça, e depois a gente lida com esse problema. Mas primeiro faça, resolva, saia das metas inconscientes, senão você vai estar à mercê do caos. Tá bom? Agora, próximo nível dessa fórmula, o terceiro item dessa fórmula é não perguntar se é viável ou não. Porque do jeito que você está hoje, não é viável. Para ficar bem claro, se você colocou uma meta para daqui a 5 anos, como talvez a área mais importante para você vai ser perfeita, se essa meta ela parece viável, você trabalhando ela ano a ano, mês a mês, ou você está realmente muito próximo a atingir essa meta, você é uma pessoa mais aperfeiçoada, e aí parabéns, de verdade. Ou você está ainda naquelas metas que estão no nível 1 ou 2 do tamanho delas. Eu consigo fazer ou eu acho que eu consigo fazer. Do jeito que você está hoje em dia, não é viável. Essa é a grande questão. A questão é que é para ser inviável. E como então a gente quebra isso?
A gente tem que perguntar que tipo de pessoa eu tenho que me tornar para que isso seja viável. Eu não posso mais ser o mesmo, a mesma. Se eu sou a mesma pessoa, eu não vou conseguir atingir essa meta. Eu tenho que ser diferente para ter. A famosa ideia, né? Temos que ser para ter, tem que ser maior para ter o que eu quero ter, para atingir o que eu quero atingir. Então você tem que começar a pensar, baseando-se no mesmo plano, ano a ano, mês a mês. Daqui a 5 anos, quem que você tem que ser para chegar lá? Não limita. E aí você vai, de novo, a mesma ideia. Daqui a 4 anos quem eu tenho que ser? Daqui a 3 anos quem eu tenho que ser? E para algumas pessoas isso é abstrato demais, eu consigo entender, mas você tem que pensar, fazer seu esforço. Você tem que... Então pega essa aula, assiste ela 2, 3, 4, 5 vezes, até dar certo para você. Tem que se esforçar, gente, senão a vida não vai dar certo. Agora, até se você pegar esse conceito e demorar 1 ano inteiro só para entender ele, você vai ficar sem colocar nenhuma meta, você vai ficar 1 ano inteiro todo dia vendo essa aula. Fala, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Aí só daqui a 1 ano vendo todo dia essa aula, você vai começar a planejar. E vamos dizer que vai demorar assim, mais 1 ano para começar a fazer certo. E mais 1 ano para de fato definir, não, eu vou me comprometer e fazer esse plano, então começar a fazer e monta os erros no caminho. Mas vamos dizer que no final das contas, daqui a uns 3 ou 4 anos você acerta. Quando você acertar, é para a vida toda. É para o resto da vida, é para décadas e décadas e décadas de abundância, de vida muito próspera e feliz. Não vale a pena esse esforço? Ao invés de ficar na mesmice? Acho que a resposta é óbvia, né? E agora, o quarto item dessa fórmula é: você tem que se envolver emocionalmente. Você tem que atribuir um significado. Pergunte a si mesmo, a si mesmo. O que significa para mim conseguir essa meta e ser esse tipo de pessoa? E o significado tem que ser comovente, tem que ser profundo, tem que ser intenso, tem que ser aquela coisa visceral, que você sente que se você conseguir é o mais importante na tua vida. Se você não conseguir, isso significa para você uma profunda dor. Tem que ter esses dois, porque senão vão aparecer obstáculos, vão aparecer um monte de questões que vão te desafiar, pessoas ao teu redor, você mesmo, circunstâncias, Covid-19, o que você pode imaginar. E se você não tiver esse drive, essa força interna de você que fala, minha meta, quem eu quero ser e ter, para daqui a 5 anos estar lá, e essa força está ligada diretamente, está plugada no meu coração. E se eu desviar para cá ou parar, isso vai arrancar meu coração do lugar. Isso está plugado no meu coração, isso vai me ajudar a continuar em frente, não importa o que acontecer. Porque é importante, porque o significado disso para mim é maior e mais importante que qualquer outra coisa. Senão, voltaremos para a familiaridade. A gente volta para a mesmice. Agora, vamos então entender qual é a questão. Quando eu falo que você tem que ser uma pessoa diferente, a gente vai ter que começar a quebrar os paradigmas, as crenças limitantes que nós temos sobre nós e sobre a vida. Especificamente, eu vou listar aqui para você 5 paradigmas que a gente tem que quebrar. E o primeiro deles é: se você continuar sendo do jeito que você é hoje em dia, você vai se limitar a como você entende os seus recursos. Ah, mas eu tenho uma idade, eu sou velho demais, eu sou jovem demais. Essa é uma questão interessante, né? A gente pensa que a gente é jovem demais para atingir uma meta, até que a gente começa a ser velho demais. Idade é irrelevante. Eu posso contar para você, e conto nos cursos e aulas, tem tantas histórias de pessoas reais, verdadeiras, não só de mestres cabalistas de 1000 anos atrás. De pessoas na era moderna como eu e você, que com 65 anos de vida encontraram o seu propósito de vida e depois de vários desafios finalmente conseguiram manifestar isso. Imagino que também você deve conhecer uma história ou outra, mas gente, existem centenas, se não milhares de casos de pessoas que elas decidiram que elas não vão se limitar pela questão da idade, que eles são jovens demais, velhos demais, eles simplesmente foram e resolveram. Por quê? Porque eles tiveram exatamente os itens anteriores, eles tinham uma boa razão pela qual eles precisam superar, porque ele não perguntou mais se é viável, ele simplesmente entendeu que ele tem que se tornar uma pessoa diferente, porque ele entendeu para onde ele quer chegar, porque ele entendeu que ele precisa revelar a missão da sua alma. E esses paradigmas, de novo, de idade, de dinheiro, de tempo, conhecimento, de força, de coragem, todos esses recursos internos, físicos, são paradigmas que a gente tem que quebrar, porque se eu entendo, por exemplo, Daniel, me definia como professor de Kabbalah por muitos anos,
Até que um dia eu me defini como um embaixador da Kabbalah. Aí depois eu me defini como um facilitador de facilitadores de Kabbalah. Entende? Quando você se define diferente, os recursos começam a mudar. O seu entendimento sobre si mesmo e sobre por onde eu vou muda. Se eu sou um empresário que está aqui para disseminar a Kabbalah para quanto mais pessoas, é diferente que um professor de Kabbalah que está aqui para disseminar a Kabbalah. Isto é, eu não sou somente um professor. Eu sou uma pessoa que está aqui para disseminar a Kabbalah para o máximo de pessoas e eu vou usar a ideia que eu sou professor para tal. Mas ser professor é o meio, não é o propósito. Já é diferente. Então, temos paradigmas de habilidades, certo? Mas eu não sei como fazer, eu não sei quando fazer. Então, eu vou me tornar uma pessoa que vai aprender, mas eu não sei ser empresário, eu não sei como disseminar isso. Então, aprenda. Então, isto é, se eu soubesse, se eu não estou fazendo, porque eu não sei, então vamos aprender. E não falta como aprender. Inclusive, desculpa ser chato, mas parte do pacote completo da astrologia cabalística, uma coisa que eu falo muito sobre isso, é que tem um curso, um módulo lá dentro, curso gratuito chamado Módulo Business, que fala, ok, eu vou te ensinar como ser astrólogo cabalista e como ajudar pessoas a revolucionar a sua vida, mas se você não sabe como se colocar, como usar as redes sociais, etc., para poder começar a trabalhar com isso e ganhar dinheiro com isso, então eu não atingi minha meta. Você entende o que eu quero dizer? Quando eu me coloquei, peraí, eu vou dar para você, a minha responsabilidade, né, não é fazer você virar um astrólogo, é assegurar que você vira um facilitador de revoluções espirituais, de movimento espiritual, e eu vou te dar todas as ferramentas para tal. Um meio técnico de como fazer isso, astrologia cabalística e coaching. Como você, de fato, começa a ser conhecido no mundo e pessoas querem te contratar. Módulo business, certo? Então, tem todo um negócio. Quando eu mudei quem que eu tenho que ser, as coisas clicaram diferente, ok? Então, tem também os paradigmas do tipo, e se der certo? E agora, foi o famoso paradigma do medo do sucesso. Ou seja, tem pessoas que elas não querem ganhar muito dinheiro porque falam, mas se eu ganhar muito dinheiro, eu tenho que saber como investir, como proteger esse dinheiro complicado, me enganar, me roubar, então melhor não. Conhece pessoas assim? Eu conheço várias pessoas assim. Inclusive eu era assim. Que eu tinha essa crença limitante de para que ganhar tanto? Se eu ganhar muito, tem que entender de dinheiro, de investimento, de proteger isso tudo para não ser roubado. Pra não ser... Deixa. Então aprenda. Então seja uma pessoa que sabe. Hoje em dia é tão fácil. Tem todos os cursos do mundo existem online. Alguns deles até, inclusive, você vai encontrar ferramentas. Inclusive, ferramentas gratuitas, claramente, não é uma forma de você se profissionalizar, mas você começa a entender um pouquinho sobre algo através de ferramentas gratuitas. Depois você compra um livro e pronto. Compra um curso e pronto. Você tá aí. You're set for life. Você já sabe agora uma coisa que 20 anos atrás, se você não saber onde encontrar agora, tá aí na internet. Tudo na internet. Não é isso? É tão fácil. Agora, essas questões, de novo, tem mais um paradigma que é o famoso ideia de que tem que dar certo. E esse é um paradigma forte. As pessoas pensam que metas grandes, então agora também tem que fazer funcionar, porque eu tenho que ser um ser humano de sucesso, e sucesso, né? E aí você, assim, você fala pra você, o que você associa a uma imagem de um coach? Sabe aquelas falam de coach, eu gosto de brincar com isso, né? Coach Daniel Quinta tem que estar com braços cruzados, de lado assim, um olhar distante. Assim você vai querer que eu faça coach contigo, né? Porque eu tô assim, tá escrito Coach Daniel. Vou mudar a sua vida. Ou seja, pessoas têm uma certa associação errada, gente. Metas grandes, do jeito que eu tô falando pra você, parte do processo você vai falhar, você vai cair, é inevitável. É parte do processo. Se você está batendo uma meta que isso dá certo e é só festa todo dia, ok, é bacana para gerar um movimento inicial, mas no final das contas você vai quebrar a cara. Isso significa que você vai estar quebrando suas cascas de negatividade, seus clipot, e você vai realmente crescer. A gente explica tanto sobre isso nos cursos completos, né, que a evolução espiritual ela acontece quando você cai e como você levanta depois da queda. Então tem que cair toda vez? Não precisa ficar caindo constantemente, você começa a cair menos, e cada queda ela dói menos, e você aprende como levantar mais rápido e mais alto. Mas é parte do processo. E por que, de novo, eu não vou entrar em todo esse detalhe, mas entenda que se você está tendo uma meta que você tem medo de se quebrar, então você está brincando de novo, você não vai para lugar nenhum. Está indo atrás do próprio, desculpa falar em português, né? Atrás do próprio rabo praticamente. Você não está indo para lugar nenhum. Não tem que acreditar em mim. Veja como você, o que você acha se tua vida é boa do jeito que ela está. Então eu não sei o que eu estou te falando. Sei o que você
Siga o que faz bom para você. Mas se você acha que sua vida pode ser melhor, vamos pensar um pouco sobre isso. E por último, a gente tem os paradigmas espirituais, né? Que tudo acontece no tempo de Deus. E se tem um obstáculo, não tem nada para ser. Ou tem que esperar a confirmação divina para eu ir ou não ir. Gente, tem a famosa história, que eu conto sobre isso de novo no curso completo, da abertura do Mar Vermelho. Se tem uma história bíblica que é louca, na minha opinião, aliás, tem várias loucas, mas uma das que é louca, é a famosa história da abertura do Mar Vermelho. Fizeram tanto filme em cima disso. Tinha os israelitas, aliás, não é judeus, é israelitas, que eles eram escravos do faraó, e tudo isso também é um código cabalístico, inclusive, da escravidão do nosso egoísmo. Eu não vou entrar nisso agora, quem conhece as aulas de Kabbalah sabe do que eu estou falando. E no final das contas, eles conseguiram sair do Egito, e depois de décadas de serem escravos, de sofrimento, e saíram de lá, e 7 dias depois, no final das contas, eles se deram com o Mar Vermelho. E o faraó decidiu, não sabe o que, foi um erro ter liberado eles depois de 10 pragas no Egito. Não, vamos matar todo mundo, eles estão confusos. Então, atrás deles se diz que tinha um exército de 3 milhões de egípcios com mais 6 milhões de anjos negativos. Se fala que os israelitas conseguiram ver os anjos negativos acompanhados dos egípcios. Uma outra versão diz que eles tinham 9 milhões de soldados egípcios e 27 milhões de anjos negativos. Imagina se vê esse número. Tá? Agora, os israelitas, eles eram, no total, eram 3 milhões de escravos. E se diz que tinham 9 milhões de soldados e mais, sei lá quantos milhões de anjos negativos que estão ali para uma única missão, matar eles. É um exército contra escravos. Eles têm 3 vezes mais, sei lá quantas vezes mais de anjos. Pelos lados começaram a vir feras, animais ferozes. E na frente o Mar Vermelho, que não é tipo o Mar Mediterrâneo, não é nem Copacabana ou Ipanema, que é um pouquinho mais intenso. Gente, é um mar traiçoeiro, com pedras e rochas. Não tem como nadar esse negócio. Então o que acontece? Deus fica nervoso. Deus não. Os israelitas ficam nervosos, vão para o líder, Moisés. Moisés, reza! Então Moisés reza. Fala, Deus, me ajuda! O que Deus fala para ele? Matitzakelai. Que gritas para mim? Dabel Bnei Veissau, fala para os israelitas para irem. E fala, Vatá, Aremet Matcha, o Teolayam Uvkaeu, em hebraico, né? Fala, você levanta o teu cajado, baixa no mar e abre o mar. Ok, né? Imagina Moisés, óbvio, como eu não pensei nisso. Gente, eles rezaram, meditaram, Moisés pegou o cajado, baixou no mar, sabe nos filmes que ele pega o cajado dele, e alguns ele no Príncipe do Egito, né? Ele faz assim, abre o mar, e outras versões Moisés levanta, né, e o mar se abre. Sabe o que aconteceu na real? Moshe pegou o cajado, rezou, meditou, baixou no mar. Revelaram-se, que se chamam os 70 dos nomes de Deus, que é uma tremenda revelação do Pedramento sobre a matéria. Todos os 3 milhões de israelitas rezando juntos, meditando esses nomes de Deus, que tem o poder de mudar tudo. E sabe o que aconteceu? Nada. Então, um dos israelitas lá, por sinal ariano, né, lá em frente, lembrou da mensagem, fala da Deus falou pra gente o quê? Entrar? Então, meditamos, rezamos, fazendo tudo, vamos entrar. E entrou, ele entrou no mar. E sabe o que aconteceu? Nada. Ele entrou, a água chegou até o umbigo, chegou até o peito, chegou até o queixo. Mar, nada, só onda, e tá lá o faraó chegando, né? Tava um pilar de fogo, estava segurando o faraó, mas ele está lá só, né, tentando encontrar como ele vai avançar em cima dos israelitas. Tá bom, então lá, naquele momento nervoso, eles estão tentando, e tá lá, né, o cara entrou na água, a água está até aqui, nada, chegou até aqui, nada. Só quando a água chegou até o nariz, aí que nada aconteceu também. Então ele entrou todo debaixo d'água, e aí nada aconteceu. E sabe que ele estava já sem ar, então ele estava disposto a respirar água salina do mar, e naquele instante o mar se abriu. Se você pensa que tudo acontece no tempo de Deus, e se Deus quiser, e vamos ver, e vou esperar a mensagem divina, gente, a luz do Criador quer que a gente vá em frente. Vai com medo, mas vai. Por quê? Porque a luz do Criador, ela não pode interferir até você fizer 100% da sua parte. E a gente pensa que estamos fazendo 100% da sua parte, mas 100% de acordo com quem eu sou hoje. Com o que você tem que ser, você está fazendo nem 1%. Porque é como se fosse uma corrida de revezamento.
Você tá com o bastão. Você corre, vai. Aí tá chegando o próximo cara tá na tua frente. O que esse cara faz? Ele te espera? Não. Ele começa a correr também. Para pegar a energia. Então, fiz meu máximo, um pouquinho mais. E não é que você não taca assim na cabeça dele o bastão, né? Você tem que entregar bem feito. Você chega lá e você ultrapassa um pouquinho mais do que você é capaz de fazer, entrega bem feito e agora você deixa a luz funcionar. Mas até você fazer seu 101%, você tem que continuar perseverando perante todos os obstáculos, as questões, situações. O tempo de Deus, se Deus quiser, todas essas coisas vão acontecer se você fizer seu 101%. E aí tem a questão, se você estiver na direção errada, fazendo tudo errado, mas o teu esforço, o teu coração está no lugar certo, 101%, a luz dá um jeitinho, a luz é carioca, vai dar um jeitinho para você. Pense sobre isso. O que me leva para o quarto princípio, que é, tem que quebrar essa barreira mental específica, que se você quebrar ela, você vai estar alinhado com a força ininterrupta do Criador. Então, mais um conceito que é, na minha opinião, uma virada de chave, uma revolução muito importante para você. Quebre essa barreira, que eu vou falar para você daqui a pouco sobre ela. Você vai estar alinhado com a força ininterrupta do Criador. E é o seguinte. Como a gente começa a quebrar paradigmas? Paradigmas estão ligados com a história que nós contamos para nós mesmos, sobre nós e sobre a vida. De novo, todos os paradigmas, as crenças erradas, os ilimitantes, nossos valores que estão desalinhados com a nossa alma, nossa identidade que está completamente desligada do que nós somos realmente de verdade, nossa força real. Tudo isso vem porque a gente fica contando para nós mesmos e para os demais uma história. Eu sou assim porque aconteceu assado. Eu não consegui fazer aquilo porque veio o Covid. A gente fica contando essa história. E quanto mais a gente conta para nós mesmos, isso vira familiar. Então, isso vira a nossa verdade e nós viramos vítimas da vida. Gente, eu não digo que a gente vai poder mudar e todo mundo virar um herói em 3 segundos. Eu estou longe de ser isso. Eu estou longe de estar batendo todas as minhas metas e minha vida está super bem sucedida em todas as áreas. Eu estou longe disso, mas minha vida está muito mais alinhada com o que eu preciso ser, com o que eu quero ser. E parte disso porque pouco a pouco eu vou prestando atenção na história que eu estou contando para mim mesmo e para os demais sobre a minha vida e as minhas desgraças e porque as coisas não funcionam. E vou entendendo, peraí, de qual outra forma, como mais eu posso contar essa história? Não cancele a história que você está contando para você. Mas de que outra forma você também poderia contar essa história? Entende o que eu quero falar? Você não se fala, não, então vamos parar de contar essa história de forma calma, seja também, nós somos seres orgânicos. Eu conto uma história que a minha vida está assim, eu não consigo bater essa meta porque o médico falou, porque tem um problema, porque eu estou tomando remédio, porque aconteceu o Covid-19, porque eu tentei e não consegui, porque meu pai não me amava, porque meu pai faleceu quando eu era jovem, XPTO, tantas coisas. Legal. Como mais você poderia estar contando essa história? E você vai mudando, vai contando outras versões da mesma história até você chegar naquela versão no qual você é o responsável pela tua vida. E sabe o que acontece? Quando você chega na história que você é o responsável por tudo que acontece para você, algo mágico acontece. Esse algo mágico é uma junção de emoções que primeiro dá um pouquinho de frio na barriga, dá um pouquinho de medo, um pouquinho de vergonha, mas um tremendo alívio e um senso de renascer dentro de você. Não é isso que acontece? Quando nós aceitamos a responsabilidade plena e falamos, espera aí, cara, erraram comigo, fui injustiçado, 1000 coisas, mas eu entendo qual é a minha parte, onde eu sou responsável. Eu não estou tirando a responsabilidade dos outros que erraram comigo, tá bom? Do Covid, XPTO, das circunstâncias ao meu redor. Mas onde eu sou responsável. E quando você aceita isso como seu, sabe o que você está fazendo? Você está pegando a sua força que estava lá e colocando sua força de volta no teu coração. E aí o teu coração começa a bater mais forte, mais alinhado com aquela meta que está na tua frente, que vai levando para você para o lugar certo. Temos que mudar esse papinho, essa história que nós contamos sobre nós mesmos. Enquanto que a história não está alinhada com 100% de responsabilidade, a força não está em você ainda. The force is within you, não é isso? A força, você está dando ela para outras circunstâncias externas. E sem a força estar dentro de você, como você vai conseguir ir em frente? Faz sentido? Então, para poder mudar a sua história,
temos que investir no estudo da espiritualidade. Que é bom para mim, porque eu ensino espiritualidade. Então, primeiramente, quando eu falo estudar espiritualidade, sim, claro, temos cursos completos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, eu fico martelando essa ideia da astrologia cabalística e tal. Tem também conteúdo gratuito. Esse aqui, por exemplo, isso é parte dele, tá bom, essa aula é um pouquinho mais psicológico, mais programação linguística, mais coaching, mas também tem um quesito espiritual aqui dentro. No final das contas, tudo que eu estou falando para você talvez tenha um efeito mais prático, mas baseie-se nos conceitos espirituais. Estude, invista, dedica-se, comprometa-se com estudar e desenvolver a sua espiritualidade através do estudo, porque só quando a gente estuda, de novo, eu não preciso exagerar e ir muito longe, eu tenho certeza absoluta que você aprendeu pelo menos um conceito novo que vai mudar a sua vida nessa aula, pelo menos um. Talvez você vai querer escutar essa aula mais umas 2 vezes para poder realmente baixar, fazer download de tudo que eu estou falando aqui para você, porque tem muita coisa importante. Como que veja uma aula faz uma mudança para você? Imagina um curso estruturado. E aí eu falo para as pessoas, gente, tem algumas áreas na vida que a gente não pode ter mesquinharia, a gente não pode controlar o dinheiro, que é desenvolvimento espiritual. Isso é baseado de acordo com Warren Buffett, um dos melhores investidores de todos os tempos. Ele fala, invista em você mesmo, porque quando você investe em você mesmo, você sempre vai ter resultado positivo, sempre vai ter um retorno sobre o seu investimento. O mercado sobe, desce, flutua. Invista em você, no seu crescimento. O resto vai funcionar. Mas não só isso. Se você investe no seu desenvolvimento espiritual, e não é só dinheiro, é seu tempo, sua energia, você leva, de novo, exatamente essa direção de quem eu sou para quem eu preciso ser. Toda essa história começa a acontecer muito mais rápido. E o resto fica fácil de fazer. As metas, os planos, as coisas, os recursos, tudo acontece melhor porque você começa a voltar à sua origem, ao poder da sua alma. E quando você estuda a espiritualidade, você entende a dinâmica dos mundos espirituais e você alinha o desejo da tua alma, você começa a escutar o desejo da tua alma que ela consegue receber mais dos mundos superiores, então o resto fica mais fácil de fazer. Então, se você não entende que você precisa de uma força que vem além de você, imagina uma pessoa que está na areia movediça, né? Como você sabe a areia movediça? Eu vou pegar na minha própria gola e vou me tirar de lá. Não é um desanimado. Precisamos de uma força que está além da gente. A luz do Criador, que é aquela força que desperta, que é além da lógica, além das emoções. É aquela faísca da alma, que ela traz a ressurreição dos mortos de uma forma figurativa dentro da gente, que não importa onde você está, o que está acontecendo, quando isso desperta, o resto funciona. Mais uma vez, como eu falei, tem uma razão pela qual tem tantas centenas, se não milhares de depoimentos dos alunos da aula 91 que revolucionaram a sua vida. Será que tantas pessoas assim ajudam? Sim, porque você toca essa faísca da alma dentro da gente, o resto funciona. E aí a história que você conta sobre você mesmo, sobre a vida muda. Você ganha outras forças que são além de você para começar em frente na direção certa da sua alma. Então, como tudo está ligado e alinhado com Júpiter e Saturno, e eu vou falar para você, vamos chegar para um quinto princípio, mas para poder chegar lá, eu vou só de novo falar aqui rapidamente para você algumas coisas. Primeiramente, se você quer aprender todos os segredos da astrologia cabalística, de coaching, de transformação espiritual, no descritivo desse vídeo você vai encontrar links úteis para você poder entender como você faz para estudar mais sobre a astrologia cabalística. A astrologia cabalística é um meio, tá? Na verdade, você pode ou focar no coaching que tem lá dentro, formação em coaching, parte dos bônus, é um bônus, é uma formação completa em coaching. Ou você pode focar simplesmente em como ser um astrólogo, uma astróloga, ou aprender esses conceitos para o seu benefício. E você vai ganhar todos os bônus que tem lá dentro para assegurar que você consegue crescer, evoluir. Os cursos do Alinha Sua Alma são 6 módulos de Kabbalah, que a gente vai aprender os fundamentos e os princípios da espiritualidade, as ferramentas espirituais da Kabbalah. Como se faz a Kabbalah funcionar para você na prática, nas áreas mais importantes na vida, a jornada da alma, reencarnações, como funciona a anatomia da alma, os níveis da alma, desde Adão e Eva e até hoje, como foi a sua jornada, e por que você precisa saber de tudo isso. Você vai aprender sobre a árvore da vida, as 10 sefirot, os 10 mundos espirituais, como a luz flui desde o infinito até o mundo físico, até a sua vida.
Então, como você pode participar dessa dinâmica, você aprende sobre inteligência espiritual, como você aumenta seus poderes espirituais através das 11 etapas da elevação da inteligência espiritual. Você aprende sobre os 70 nomes de Deus, a ferramenta mais poderosa para aumentar o poder da mente sobre a matéria. Luas novas, os segredos mais específicos. Você tem pelo menos 4 aulas sobre cada mês, que não é só astrologia, isto é como você... Uma coisa é aprender sobre astrologia, outra coisa você entende, além dos conceitos astrológicos, cada mês cabalístico, como você faz para ter o máximo proveito desse mês, para que você possa realmente estar alinhado com a luz máxima, a luz do Criador quer dar para você naquele mês. E para cada mês você vai ter 4 aulas, inclusive pelo menos uma meditação, se não mais. Aí você vai ter toda a ideia do Zohar, que é o livro mais importante da Kabbalah, que além de mês a mês, nós temos semana, cada ano tem 52 semanas, e cada semana ela tem uma porção energética, que o Zohar revela para a gente qual é a porção energética que você está em sintonia cada semana com a luz específica da luz que dá para você. E de novo, para cada aula, para cada porção semanal, você vai ter no mínimo 4 aulas, ou seja, você vai ter bastante conteúdo se você quiser estudar isso. Ainda você vai ter workshops de revolução interna, de mudanças, como por exemplo o Vida Ininterrupta. Você vai ter uma formação completa em coaching como bônus, módulo business que eu falei, como você pode ganhar dinheiro e lucrar, se você quiser, usando a astrologia cabalística, coaching, aliás, qualquer coisa que você quiser. E como você pode ver, de novo, todos os nossos depoimentos de alunos que estão fazendo esse curso, estão simplesmente maravilhados com os seus resultados. Então, são comentários públicos no Google Store, no Facebook, 5 estrelas, uma depois da, one after the other. Quantas pessoas que estão falando sobre quanto que está funcionando para eles o curso, e tem mais e mais e mais. Então, se você tiver interesse, de novo, no descritivo desse vídeo você vai encontrar como você pode fazer para participar. E já vou também revelar para você, se você quer essa apostila, que apareceu aqui no tela para você, e mais segredos que eu não coloquei na tela, então você pode entrar no, preste bem atenção, www.l91.com.br/metas, tá bom? l91.com.br/metas, em plural. Se você entrar lá, você vai encontrar um link para você baixar essa apostila gratuitamente para você. E também lá, inclusive, você vai ter de novo todas essas informações e mais. Ok? Então, mais uma vez, se você achar interessante, convido você a considerar, pensar sobre essa ideia. A gente também está com condições especiais para a participação. Então, o valor desse curso, na minha opinião, é incalculável, tá? Mas um curso de formação em astrologia normalmente vai custar você mais ou menos 6 a 7 mil reais e demora uns 3 anos e meio para você poder completar. Esse curso você pode completar em bem menos tempo, estou falando assim, meses, dependendo de você, da sua dedicação. Sem dúvida é bem menos do que 3 anos e meio, bem menos do que isso. E também vai te custar o curso, a formação em astrologia cabalística vai te custar bem menos que 6 ou 7 mil reais, e ainda você ganha todos os bônus. Os bônus que você ganha, eles valem cerca de 20 mil reais, tá? E só os bônus que você ganha de presente. Tá? Inclusive também você tem uma garantia incondicional da minha parte, que você adquire o curso, e se por qualquer razão dentro de 28 dias se você não gostar, é só você mandar um e-mail para o suporte@l91.com e você fala: gente, mudei de ideia, eu te devolvo todo o seu dinheiro, com prazer, sem perguntas chatas, sem enrolação, porque realmente eu quero te ajudar. Se não funciona para você, sem problema, ou seja, você não tem nenhum risco. Eu assegurei que você está seguro e segura. Ou você vai ganhar ferramentas revolucionárias para a sua vida, para a sua alma, que pode acelerar 20 vezes o seu processo de crescimento espiritual, ou você ganha dinheiro de volta. Então, se você tem interesse de novo, você ainda tem essa segurança. E ainda mais, o preço desse curso, originalmente ele estava por, vou arredondar, tá? Mas estava na faixa de 6 mil reais, mas pela questão do Covid-19 eu decidi baixar esse preço, e esse preço acabou ficando com uma faixa menor. Então, se você quiser mais informações, no descritivo do vídeo eu explico exatamente qual é o preço disso, como isso funciona, quantas aulas tem, carga horária, e inclusive também eu tenho um desafio interessante para você que eu vou te pagar para concluir o curso. Yes! Eu tenho um desafio que eu vou pagar para você, vou te dar dinheiro para você conseguir concluir o curso com êxito. Não acredite, veja no descritivo do vídeo. Essas condições vão estar por tempo limitado, tá? Então, por isso eu acho melhor você entrar no descritivo para clicar no link, ver como funciona para você, ok?
Agora, vamos lá. Vamos falar do último e quinto conceito, quinto princípio, quinto segredo. Usar o poder das letras hebraicas para ganhar as forças espirituais necessárias. Se você quer colocar suas metas do jeito certo. Especificamente, gente, Júpiter, como eu falei nas aulas anteriores nessa série, ele é a expansão. E Júpiter está na frente de Saturno. Está dia 22 de dezembro, o Júpiter está na frente de Saturno. Isso significa que ele está agora influenciando, a luz vem através dele, através da expansão, a gente depois chega para o Saturno, que é a estrutura. E já falamos, né, o Saturno, que é a praticidade, o Aquário, que representa a revolução, e os dois estão em Aquário, e no Brasil especificamente estão lá no ponto mais elevado do céu, quando isso acontece, essa conjunção. Então você tem uma chance de subir nessa onda vibracional. E para subir nessa onda vibracional, o que eu recomendo você meditar nas duas combinações de letras. Cada combinação tem 6 letras. São as letras Aleph, Bet, Gimel, Tav, Tzadik e a combinação Kuf, Resh, Ayin, Sin, Tet, Nun. E com essa dá uma Bekor. Meditar nessa combinação, isso ajuda você a despertar o poder mais positivo de Júpiter e de Saturno. Ok? A primeira linha está ligada com Saturno, a segunda com Júpiter. Então a gente vai meditar, despertar toda a força positiva de Júpiter com a segunda lá embaixo, Kuf, Resh, Ayin, Sin, Tet, Nun. É só você manter o contato visual. Não tem que saber falar hebraico, não precisa pronunciar, não precisa falar nada. É só contato visual. Os olhos são a janela da alma. E o que a alma ela vê, a sua alma ela entende o hebraico. Eu explico tudo sobre isso nos cursos de Kabbalah, da astrologia cabalística. Então, você mantendo esse contato visual, isso reverbera essa força de dentro para fora e faz com que você alinhe com o lado positivo, poderoso de Júpiter. E a linha de cima, Aleph, Bet, Gimel, Tav, Tzadik, está ligada com o poder positivo de Júpiter. E só uma curiosidade que eu vou te falar aqui, é que essa expressão, né, essas 12 letras hebraicas, Aleph, Bet, Gimel, Tav, Tzadik e Kuf, Resh, Ayin, Sin, Tet, Nun, juntas, elas têm a numerologia de 1235. E 1235 é a mesma exata numerologia de 3 expressões poderosíssimas na Kabbalah. Uma delas é a expressão chamada Tishim Ve'echat, Tishim Ve'echat, que significa literalmente 91. 91, inclusive ela 91 está ligado com essa ideia. Representa a união perfeita entre o espiritual e físico, a abundância e o fluxo de vida com proteção. Então, se você for pegar a palavra 91 e soletrar em hebraico 91, isso dá 1235. Uma outra expressão que dá 1235 é o famoso Salmo 115, versículo 18. Que é, nós benediremos ao tetragrama, né? Tipo, vamos então vamos benedir o Deus, não é o Senhor, não é Deus, é um nome específico, o tetragrama, que de novo eu explico tudo sobre isso no curso de astrologia cabalística, que é um nome que representa o fluxo da luz do Criador desde o infinito até o mundo físico. Então, vamos benedir o nome do tetragrama, de agora e para sempre. E depois, aleluia, glorifiquem o Yud Hei, que são as letras de Deus que representam Chokhmah, que é sabedoria, e Binah, entendimento. E essa expressão, no final das contas, ela fala pra gente que a gente vai conseguir... O que significa? Vamos abençoar Deus. Deus tem que me abençoar, não é isso? Quando a gente fala que vamos abençoar Deus, significa que eu vou estar alinhado tanto com o poder desse Firot, porque eu vou estar tão alinhado com a minha missão de vida 101% ligado com o meu máximo esforço, que eu vou estar no ponto que a minha alma vai poder energizar o fluxo de luz para o mundo inteiro. E ainda mais, 1235 é a expressão da bênção Baruch Atah Adonai Ga'al Israel, que significa benditos é tu, tetragrama, de novo, é o nome de Deus que representa o fluxo da luz, que redimiu Israel. Israel é um código também para pessoas que buscam evolução espiritual contínua. E essa bênção é uma bênção que a gente faz todo dia de manhã, antes de chegar num nível muito elevado. Você fala que ao fazer essa bênção, a gente depois medita entrar numa realidade espiritual chamada Olam Atzilut, o mundo da emanação, que lá é o lugar onde nós fazemos nossas preces e os pedidos realmente podem fluir para nossas vidas em todos os aspectos possíveis. E essas 3 expressões, cada uma delas em nível diferente, mas no final das contas de uma forma unânime, elas demonstram para a gente o poder do 1235,
que é o poder da gente poder estar alinhado com nossas preces sendo atendidas. A gente vai conseguir estar tão alinhado, elevado, que a gente vai conseguir fazer com que a energia se revele para o mundo inteiro e ainda mais fazer com que o espiritual se una com o físico da mesma forma possível, meditando nesse poder dessas letras. Ok? Bom, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por participar dessa aula. Primeiramente, se você está novo aqui nesse canal, eu recomendo que você se inscreva. Eu estou compartilhando várias aulas interessantes sobre astrologia cabalística e numerologia cabalística. Se Deus quiser, agora nesses próximos 12 meses, eu estou planejando colocar conteúdo de muito valor para você, aulas como essa e demais. E eu vou te falar, no final das contas eu não concluí essa ideia, mas vou te dizer que há mais ou menos uns 4 e poucos anos atrás, eu comecei a pensar, comecei a desenvolver essa ideia de ter um curso de facilitadores espirituais, que somente só uns 2 anos atrás eu comecei a de fato desenvolver essa ideia. E querendo ou não, hoje em dia eu estou, eu diria assim, eu ainda estou nesse processo de 5 anos, mas comparado com onde eu deveria estar para a meta de 2 anos, eu estou um pouquinho além até de onde deveria. E aí eu comecei a entender que, na verdade, a meta inicial que eu coloquei, ela ainda era baixa, ela é menor do que eu imaginava, que eu posso fazer um pouco mais. Eu nunca na minha vida estaria nessa posição de dar para pessoas a oportunidade de serem facilitadores de evolução espiritual se eu não tivesse parado para começar a pensar dessa forma que eu falei para você. E isso, de novo, é só uma gota no oceano. Mais uma vez, se você gostou, você pode entrar no elo91.com.br/astrologia. Lá eu explico tudo sobre como se faz para participar do curso. Ou você pode entrar no elo91.com.br/metas. Lá você pode baixar essa apostila dessa aula. E, mais importante para mim, pense nesse conteúdo, use ele. Se você acha que ele é interessante, de valor, compartilhe com seus amigos, podem se interessar, porque a gente pode realmente ajudar muitas pessoas mais do que a gente imagina. Obrigado de coração, um grande abraço, eu te vejo na próxima aula e até então, como sempre, tudo de bom.